Olá a todos, eu sou a Érica e este aqui é meu sinal, ou seja, a maneira como os surdos me conhecem. Eu resido aqui na cidade de Natal, eu trabalho como professora e desde que eu era pequena eu sonhava em aprender a Libras. Porém, na cidade em que eu residia anteriormente não tinha nenhum cursinho de Libras. Então, no ano de 2016, eu me mudei aqui para a cidade de Natal e eu comecei a fazer um cursinho numa instituição daqui. E assim, no começo eu fiquei muito feliz, né? Porque o meu professor era surdo e eu comecei a estudar, comecei a aprender, estava muito animada, muito feliz mesmo. Mas aí eu comecei a me sentir muito frustrada, a me sentir muito para baixo, porque eu sentia que a Libras era muito difícil de aprender e que eu nunca ia conseguir sinalizar fluentemente. E por mais que eu estudasse, eu não conseguia aprender direito, porque o jeito que o professor me ensinava era tudo baseado no português, palavra e sinal, e isso por horas e horas. Eu me sentia cansada, sabe? Eu sentia que eu não estava avançando. Então, eu fui fazer um segundo cursinho de Libras. Fui fazer um segundo cursinho básico em uma faculdade. E era um cursinho até legal, sabe? Porém, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu não conseguia aprender direito. E era o mesmo jeito do cursinho anterior de ensinar. Palavra e sinal, palavra e sinal. E assim, eu me sentia confusa. Eu não conseguia entender os sinais da forma correta. Então, eu fui e me inscrevi em um outro cursinho, mas agora pela internet. Comecei a estudar pela internet, era um cursinho até legal, fui aprendendo alguns sinais. Porém, eu tinha aquela mesma sensação de que eu não conseguia avançar e de que eu não ia me tornar fluente ali. Porque eu me sentia com vergonha de sinalizar em Libras, eu sentia que a minha comunicação estava travada e então no ano passado a minha amiga Mariana, ela me mostrou o método fluente em Libras. Ela estava fazendo o método e me recomendou. E eu fiquei pensando assim, será que eu vou aprender? Já fiz esses outros cursinhos, não aprendi. Mas então, um belo dia, eu vi a Mariana sinalizando de forma muito habilidosa, assim, a sinalização dela estava linda, a Libras dela estava muito boa, sabe? E ela falou que foi por causa do método fluente em Libras, e eu vi os avanços dela, e assim foi incrível. E eu queria sinalizar assim como ela estava sinalizando. Então, eu fiz a minha inscrição no método Fluente em Libras e eu fiquei assim muito animada. Eu adquiri o hábito de estudar a Libras e eu fui me desenvolvendo cada vez mais. Eu sentia que eu estava aprendendo, eu sentia isso no meu corpo, as minhas expressões faciais, as minhas expressões corporais estavam cada vez melhores. Eu tinha coragem de sinalizar em Libras, eu tinha coragem até mesmo de interpretar na minha igreja. E eu lembrava de mim no passado com vergonha de sinalizar em Libras, achando que eu nunca iria conseguir aprender, não tinha coragem para sinalizar, mas agora eu tenho coragem por causa do método fluente em Libras. E eu sinto que eu posso conversar com os surdos de forma fluente. Então, muito obrigada ao método fluente em Libras e ao professor Madison Barreto.